Alô, meus queridos irmãos, queridos amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para a nossa próxima live. Estamos num lugar diferente aqui, como vocês estão vendo, não estou na minha casa. Estamos aqui com a família. A família teve que sair todinha para fazer silêncio, para podermos estar aqui para fazer a live para vocês. Sejam bem-vindos. Estendemos as boas-vindas em nome de Jesus para todos os nossos queridos irmãos aí do Brasil, da Europa, da Ásia, da África e aqui dos Estados Unidos também. Estamos unidos em torno da Palavra de Deus. Deixe que a Bíblia fale. Deixe que o sola Escritura determine nosso pensar, nosso agir, nossa conduta, nosso estilo de vida, o sola Escritura. Unicamente a Bíblia. Assim pensavam, assim criam os reformadores, assim nós também cremos. A Bíblia e a Bíblia somente é a nossa única regra de fé e prática. Queridos, esta é mais uma live da série Revelações de Daniel, as profecias de Daniel. E se você já tem os 6 livros, o pacote de 6 livros que nós estamos disponibilizando para vocês, são 6 livros digitais. Esses 6 livros digitais você pode comprar por R$ 97,00, esse é o preço promoção, e você recebe então 3 bônus. Esses 3 bônus eu posso afirmar para vocês que são preciosíssimos, porque os 3 bônus incluem 21 vídeos dos eventos finais, do livro Eventos Finais, 14 vídeos do Apocalipse, envolvendo todos os capítulos de Apocalipse, desde o capítulo 1 até o capítulo 22, e 12 vídeos do livro de Daniel, cobrindo todo o livro de Daniel. Eu posso afirmar para vocês que vocês vão ficar muito felizes e muito satisfeitos se vocês assistirem todos esses vídeos, 21 de eventos finais, 14 do Apocalipse e 12 vídeos de Daniel, cobrindo todos os eventos finais, toda a escatologia, as profecias escatológicas da Bíblia. Isto deu muito trabalho para fazer, mas Deus nos ajudou, Deus nos guiou, e isto está sendo colocado nas suas mãos de graça, está sendo como bônus. Você, ao comprar os 6 livros digitais, fica bem claro que são livros digitais, nós não temos no Brasil os livros físicos, nós não temos mais, já esgotaram os livros impressos no Brasil. Se Deus quiser, no futuro a gente pode reimprimir, mas por enquanto não temos. Então, queridos, são livros digitais que você pode baixar para ler no seu celular, para ler no seu computador, e você pode imprimir também. Há pessoas que imprimem capítulo por capítulo, para poderem, há pessoas que gostam do papel, não é? Então eles imprimem capítulo por capítulo. Então, queridos, hoje é uma oportunidade para vocês entrarem na descrição, vocês entrando na descrição da live de hoje, ali tem o link para você baixar ou comprar os livros, e depois que você comprar os livros, você vai receber no seu e-mail, o link para baixar os livros e também assistir todos esses 3 bônus que estão sendo oferecidos. Uma outra informação: todos os que compraram este pacote de 6 livros digitais na primeira vez, quando nós fizemos a série Revelações do Apocalipse, todos os que já compraram esses 6 livros pelo preço de R$ 97,00, eles também têm o bônus que nós estamos dando agora. Esses 3 bônus, você tem acesso a todos eles. Está certo? Esse é um presente. E nós queremos que vocês compartilhem isso, porque é para o tempo do fim, é para os nossos dias. Nós queremos antes orar com vocês neste momento. Nós vamos ter hoje a live, a próxima live vai ser quarta-feira, vai ser a última live da série de Daniel, vai ser quarta-feira que vem, quando nós vamos estudar com vocês sobre o capítulo 12 de Daniel, quarta-feira que vem, sobre os 1290 e os 1335 dias. Mas hoje nós vamos estudar com vocês
o capítulo 11 de Daniel, ok? Nós queremos orar nesse momento. Feche os seus olhos e peça que o Espírito Santo também ore comigo. E peça que o Espírito Santo esteja em você e em mim quando estivermos estudando a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos aqui como filhos teus. Todos nós somos carentes da tua graça, todos nós precisamos do Espírito Santo atuando em nós, para que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração e que o nome de Jesus seja exaltado acima de tudo, acima de todos. Derrama sobre nós o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo, que o Espírito Santo traga a luz celestial, que o Senhor responda os pedidos, as súplicas que cada filho teu está apresentando diante do Senhor neste momento. O Senhor responda-os a todos, Pai. Aqueles que estão pedindo por cura física, aqueles que estão pedindo perdão, aqueles que estão pedindo pela conversão de um marido, de uma esposa, de um filho, de um amigo, responde os pedidos para a glória do teu nome. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meu querido, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Este capítulo 11 de Daniel é o capítulo mais difícil do livro de Daniel. O livro de Daniel tem 4 blocos proféticos. O capítulo 2, que é a estátua de Nabucodonosor, com toda a sequência dos impérios mundiais, que nos conduz historicamente até o ano 476. Aí o segundo bloco profético é de capítulo 7 de Daniel, que repete a sucessão dos 4 impérios mundiais, começando por Babilônia, e historicamente não para em 476. Historicamente, o capítulo 7 de Daniel nos conduz até o ano de 1798. Estão percebendo como o livro de Daniel, ele não só repete, ele tem uma progressão no tempo, ele avança no tempo. Quando você chega no terceiro bloco profético de Daniel, que é o capítulo 8 de Daniel, já não começa mais com Babilônia, não é? Começa com a Medo-Pérsia. E então, queridos, ali no capítulo 8 de Daniel, você tem então a progressão no tempo. Por quê? No capítulo 8, verso 14, que nós estudamos na última live com vocês, sobre as 2.300 tardes e manhãs, a grande profecia de 2.300 anos, vocês percebem que no capítulo 8, esta profecia nos conduz até o ano de 1844. Então, repetindo, capítulo 2, o primeiro bloco profético, nos leva a 476 da nossa era, historicamente. Capítulo 7 nos conduz até o ano de 1798, historicamente é assim. E o capítulo 8 nos leva até o ano de 1844. E, queridos, o último bloco profético é o capítulo 11. Este último capítulo profético, ele é tão grande que pegou 3 capítulos de Daniel. Os livros de Daniel é um livro pequeno, são só 12 capítulos. Mas imaginem que só o último bloco profético ocupou 3 capítulos, porque o capítulo 10 é só a introdução, que não vamos estudar hoje com vocês. Aí o capítulo 11 todo é o bloco profético, e o capítulo 12 é só a conclusão deste último bloco profético. Hoje nós vamos estudar com vocês este capítulo 11 somente a partir do verso 29 em diante. Por que o verso 29 em diante? Porque antes do verso 29 está falando de Roma papal durante a Idade Média. Roma papal durante as cruzadas nas suas lutas contra o rei do sul. Quando você lê aqui o capítulo 11, antes do verso 29, está falando de Roma papal nas cruzadas tentando derrubar o islamismo, o rei do sul. Mas naquela ocasião, o rei do norte, Roma papal, foi derrotado pelo rei do sul, o islamismo. Percebam que o rei do sul, ele se tornou uma religião que se chama islamismo, e o rei do norte se tornou uma religião que se chama o papado, o romanismo. Então, queridos, a partir do verso 29 em diante, você vai encontrar esta guerra entre esses dois poderes, o rei do norte e o rei do sul,
sendo o rei do norte o poder papal, o romanismo, e o rei do sul, islamismo, ateísmo, porque o islamismo não crê no Deus criador dos céus e da terra como sendo o Deus verdadeiro, porque o islamismo não crê que Deus, o Deus da Bíblia, o YHWH, eles não creem que ele tem um filho. Eles não creem que Deus tem um filho. Não creem que Jesus Cristo é filho de Deus. Então, queridos, eles não creem no nosso Deus. Por isso, nós podemos dizer que esta grande religião que está crescendo assustadoramente no mundo, o islamismo, aparentemente está crescendo muito mais do que o cristianismo. E, humanamente falando, nós diríamos que cresceria e dominaria o mundo, mas não, queridos. A profecia mostra que o rei do sul, representado pelo ateísmo e também pelo islamismo, não vai dominar o poder religioso papal. O poder religioso papal prevalecerá e dominará e fará como lhe aprouver, fará o que ele quiser, e ninguém conseguirá impedir a prosperidade do papado até que se cumpram os dias. Até que se cumpram os dias determinados por Deus na profecia. Por isso, queridos, é importante nós entendermos que Daniel capítulo 11, versos 29 em diante, está falando do retorno do poderio papal. O poderio papal da Idade Média, de 1260 anos, que ele dominou o mundo, mas perdeu as cruzadas. Esse poderio papal que foi derrubado em 1798 e começou a ser recuperado em 1929 com a assinatura do Tratado de Latrão. Essa recuperação do poder civil aparece exatamente, detalhadamente aqui no capítulo 11 de Daniel, a partir do verso 29 em diante. Então vamos fixar nossa atenção aqui. Pegue a sua Bíblia, pegue um lápis, uma caneta, um caderno para anotar e vamos conversar agora. Vamos estudar juntos, a partir do verso 29. Aqui diz assim: no tempo determinado, tornará a vir contra o sul. Quem tornará a vir contra o sul? O rei do norte. No tempo do fim, o rei do norte, o poder papal, lutaria de novo contra o rei do sul. Lembre-se que nas 7 cruzadas, o papado só ganhou a primeira e perdeu as 6 últimas. Foi derrotado. Mas agora, no tempo do fim, o rei do norte, o poder papal, vai lutar contra o rei do sul e vai vencer. Não será como da primeira vez. É exatamente o que está sendo dito aqui no verso 29. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul. Quem é o sul? O islamismo, o ateísmo. Mas não será na última vez como foi na primeira, porque agora será a vitória do papado. Por isso o título da palestra de hoje é O Retorno do Poderio Papal. Ele volta com toda a força. Quando começou este retorno do poderio papal? Em 1929. E agora diz o verso 31. Verso 31. E sairão a ele, ao rei do norte, ao poder papal, uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo abominação desoladora. O poder papal usará dos braços do poder civil. Vou repetir. O poder papal usará dos braços do poder civil, apegando-se às leis do Estado, lançando mão da ajuda do governo federal para impor suas leis, seus dogmas, impor o seu decreto, impor a sua lei dominical. O poder papal lançará mãos dos braços do poder civil para profanar o santuário. Há pessoas que me perguntam, como é que o decreto dominical é uma profanação do santuário? Queridos, analisem um pouco comigo. O que existe de mais santo no santuário celestial não é o pátio, não é o lugar santo. O que existe de mais santo no santuário celestial é o Santíssimo, onde está a Arca do Concerto, os 10 mandamentos. Quando um poder terreno se levanta contra Deus e anula a lei de Deus, muda a lei de Deus, pela imposição de um dia que não é o 7º dia da semana, o sábado, mas é o 1º dia da semana, como um dia santo para ser guardado com força de lei, ele está
destruindo o santuário celestial, porque ele está destruindo o Santíssimo do santuário celestial. Por isso diz aqui, profanando o santuário. É uma profanação do santuário celestial. E queridos, aqui diz que este poder papal tiraria também o quê? O contínuo sacrifício. Como é que o poder papal elimina o contínuo sacrifício de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o único sacrifício válido para perdão dos nossos pecados. É o único mediador nosso. No santuário do céu, só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Não há outro. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porém, o poder papal instituiu na terra um sacerdócio terreno para que as pessoas vão ao sacerdote romano pedindo perdão, confessando os seus pecados. Queridos, o poder papal esconde das pessoas o santuário celestial. Eles bloqueiam o acesso a Jesus Cristo como único mediador nosso, enchendo a igreja romana de santos mediadores. Além de Maria, que é a mais exaltada e a mais adorada no romanismo, eles encheram cada dia do ano de santos mediadores, impedindo que as pessoas tenham acesso a quem? Ao único mediador no santuário celestial, que é Jesus Cristo. Por isso diz aqui que profanam o santuário, tiram o contínuo sacrifício, a intercessão contínua de Jesus Cristo e estabelecem o quê? O finalzinho do verso 31. Estabelecem abominação desoladora. Meu querido irmão, a abominação desoladora dos últimos dias é a bandeira papal que está sendo plantada no meio da cristandade no mundo todo. Existe uma bandeira papal que está sendo levantada, defendida na encíclica papal Laudato Si, capítulo 6, parágrafo 237. Qual é a bandeira papal que está sendo levantada em nome da ecologia? A santificação do domingo. A encíclica papal requer a santificação do domingo da mesma forma como se guarda o sábado. Esta é a abominação desoladora dos últimos dias. Lembre-se que a abominação desoladora tem dupla aplicação. Em Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus Cristo interpretou a abominação desoladora de Daniel. Jesus interpretou como sendo Roma imperial, Roma pagã, quando cercou Jerusalém no ano 70, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra, mas não morreu nenhum cristão, porque os filhos de Deus, sinceros cristãos, eles fugiram de Jerusalém antes da destruição. Mas Jesus aplicou a abominação desoladora de Mateus 24:15 ao cerco de Jerusalém pelo exército romano, Roma cercando o povo de Deus. Quando você lê o livro O Grande Conflito, página 26, e também na página 36, e quando você lê o livro O Maior Discurso de Cristo, página 105, você pode ver ali, queridos, ali existe uma segunda interpretação, uma segunda aplicação da palavra abominação desoladora. A abominação desoladora se aplica também aos nossos dias, quando Roma novamente vai cercar o povo de Deus. Não Roma imperial, agora Roma papal. Porque na primeira vinda de Cristo, quem dominava o mundo era Roma imperial. Na segunda vinda de Cristo, quem estará dominando o mundo é Roma papal. E ela vai cercar o povo de Deus, estabelecendo no meio do povo de Deus a sua bandeira idolátrica romana, que é a santificação do domingo. Esta é a abominação desoladora dos últimos dias, aqui mencionado no capítulo 11 e o verso 31. E agora o verso 32. E aos violadores do concerto, ele, o rei do norte, o papado, com lisonjas perverterá. O papado vai conseguir o apoio de muitos líderes cristãos, protestantes, evangélicos, e também da nossa igreja. Às vezes nós pensamos que dentro da nossa igreja existe somente trigo. Não, não existe somente trigo. Existe também joio dentro da nossa igreja. Pessoas que são pervertidas por Roma. Pessoas que são subornadas por Roma. Por isso diz aqui, não sou eu que estou falando isso. Aqui diz a profecia, o verso 32. E aos violadores do concerto. Existe o concerto da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E existe o falso concerto
com Roma. Roma estabeleceu um concerto de salvação pelas obras, destituindo Cristo como Salvador. Mas, queridos, aqueles que violam o concerto da graça, um concerto da graça selado pelo sangue de Jesus, esses são os violadores do concerto, porque eles se submetem a Roma, fazem aliança com Roma, recebendo propina, suborno. Eles são pervertidos com lisonjas. Está claro isso aqui no verso 32. E aos violadores do concerto, ele, o rei do norte, papado, com lisonjas perverterá. Mas existe um povo sincero, existe um remanescente fiel, que não se perverterá, que não se deixará subornar. Diz aí o verso 32. Mas o povo que conhece o seu Deus. Você conhece o seu Deus. Eu conheço o meu Deus. Eu sei em quem eu creio. Este povo remanescente, que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Aleluia e aleluia. Você, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, você fará proezas. Proezas. Nestes últimos dias, o Evangelho eterno será pregado. E a grande multidão, a maior conversão de todos os tempos, vai ocorrer justamente após o estabelecimento da abominação desoladora, o decreto dominical. Aí que virá a conversão da grande multidão. E o povo de Deus, selado pelo selo do Deus vivo, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, fará proezas, proezas na pregação do Evangelho. Por isso diz aqui agora o verso 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Quem são os entendidos entre o povo aqui em Daniel? Em Daniel capítulo 12, explica quem são os entendidos. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, nós vamos ver aqui no verso 2 e verso 3. Quem são os entendidos no livro de Daniel? Capítulo 12, verso 2 e verso 3. Capítulo 12, verso 3. Os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Aqueles que ensinam a profecia, aqueles que ensinam a justiça, estes são os entendidos que resplandecerão como o resplendor do firmamento. Portanto, queridos, aqui diz no capítulo 11, verso 33. Verso 33, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Você é chamado por Deus para ser um dos entendidos em profecias. Que profecias? Daniel e Apocalipse. As profecias escatológicas para os nossos dias. E aqui continua o verso 33. Todavia, cairão pela espada os entendidos que ousam mostrar o foco da profecia. Ousam mostrar o papado como sendo o anticristo, como Martinho Lutero fez, como todos os reformadores fizeram, apontando o papado como sendo o anticristo. Muitos destes vão cair, vão se tornar mártires. Por isso diz aqui o verso 33, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por dias. Jesus disse, lá em Apocalipse, capítulo 6, no quinto selo de Apocalipse, capítulo 6, Jesus diz que o número dos mártires ainda não se completou. Quando é que esse número de mártires vai se completar? Quando sair o decreto dominical, quando a abominação da desolação papal for imposta no meio da cristandade. Por isso diz aqui o verso 33, muitos dos que ensinam a justiça cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. E agora o verso 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, porque alguns ainda morrerão. Deus não vai livrar da morte todos os seus filhos, porque antes que a porta da graça se feche, antes do fechamento da porta da graça, mártires ainda darão sua vida por amor a Jesus Cristo, e o sangue deles será como que semente para a conversão de muitas outras almas. Por isso serão ajudados com pequeno socorro, porque ainda alguns morrerão como mártires. Estou lendo o verso 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Não falta gente para subornar.
Não falta gente para ameaçar. Não falta gente para dizer: Samuel, pare com isso. Pare de pregar isso. Alguém me falou: Samuel, você nunca mais vai pregar em nenhuma igreja aqui no Brasil enquanto você não parar de pregar escatologia. Eu tenho isso por escrito comigo. Tenho isso por escrito. Você nunca mais vai fazer nada aqui no Brasil enquanto você não parar de pregar escatologia. Ameaças, pressão. Queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos avançar. Aqui diz o verso 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos. As provações que eu e você sofremos, todos os filhos de Deus sofreram. Nós não somos diferentes de João Batista, de Pedro, de Paulo. Não, queridos. Todos os fiéis filhos de Deus, eles sofrerão. E aqui diz, serão provados, purificados, embranquecidos, até ao fim do tempo. Nós estamos vivendo no fim do tempo. As profecias só seriam entendidas no fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E o verso 36. E este rei, o rei do norte, o poder papal, fará conforme a sua vontade. Ele faz o que ele quer. O que dá na cabeça dele, ele faz. E todo mundo diz amém. Todo mundo diz amém. Todos os governos da terra se submetem. É incrível. É incrível como todos os poderes da terra, reis e rainhas, presidentes, primeiros ministros, artistas de Hollywood, cantores, todos se submetem ao poder papal. Que poder é este? Não é um poder natural, não é um poder humano, é um poder sobrenatural, dado ao poder papal, mas não por Deus, dado pelo dragão. É o dragão que lhe deu o trono. É isso que diz lá em Apocalipse capítulo 13, verso 2. Foi o dragão que lhe deu o trono, o poderio e a autoridade. Por isso, o mundo se submete e se dobra. E todas as nações da terra adorarão a besta. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Todas as nações da terra. Isto se cumpre aqui também. Vejam como a profecia de Apocalipse e de Daniel, elas precisam ser entendidas juntas. Porque Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos. Estamos lendo o verso 35 de Daniel 11. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E este rei, verso 36, e este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Ele se levanta, ele se engrandece, ele prospera. Todas as palavras usadas na profecia mostram sucesso, e sucesso, e sucesso. Em todos os planos feitos pelos jesuítas, há sucesso, há prosperidade. Queridos, vejam as palavras usadas aqui no verso 36. Aqui diz, fará a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses. Se levanta contra Deus, querendo parecer Deus. Paulo já disse que ele se assentaria no trono. Por isso Paulo chama lá, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4, ele fala, o filho da perdição, o homem do pecado, se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. É exatamente o que diz aqui, queridos. Ele se levanta contra o Deus dos deuses. Falará coisas maravilhosas, ou seja, coisas grandiosas, coisas soberbas, arrogantes, e será o quê? Próspero. Quem conseguirá parar essa prosperidade do papado? Humanamente, ninguém. Humanamente, ninguém. Mas Deus tem um remanescente fiel. Lá em Apocalipse capítulo 14. Lá em Apocalipse capítulo 14, verso 1 ao verso 5, fala dos 144 mil, que é um poder de Deus na terra para bloquear e para falar e para anunciar o evangelho eterno anunciado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Eles não se dobram, não se submetem. Eles são o poder de Deus na terra para sacudir a terra. No tempo de Jesus Cristo, no primeiro século, 12 discípulos
batizados pelo Espírito Santo, abalaram o mundo. E agora, no tempo do fim, serão 144 mil discípulos de Cristo, batizados pelo Espírito Santo, que vão abalar o mundo. Por isso diz aqui, queridos, estamos lendo o verso 37. Agora o verso 37. E não terá respeito aos deuses dos seus pais. Os pais da igreja adoravam o Deus verdadeiro. Os fundadores da igreja cristã adoravam o Deus verdadeiro. A igreja que cresceu, que se expandiu, que foi fundada em Roma, adorava o Deus verdadeiro. Só que depois do quarto século, durante o quarto século e depois do quarto século, a igreja de Roma deixou de adorar o Deus verdadeiro, o Deus dos seus pais. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Mulheres em profecia significam igrejas. O papado não reconhece nenhuma igreja protestante, o papado não reconhece nenhuma igreja evangélica como igreja. Vocês sabem como é que a encíclica papal, a encíclica papal escrita pelo Papa Bento XVI, chama as igrejas protestantes evangélicas de comunidades eclesiásticas. Comunidades eclesiásticas, não como igrejas. Eles dizem igreja só tem uma, que é a igreja de Roma. Todas as demais são comunidades eclesiásticas. E o poder salvífico só está na igreja, que é a igreja de Roma. Queridos, por isso diz aqui que não tem amor, não respeita o amor das mulheres, ou seja, não respeita nenhuma igreja, simbolicamente. Agora, se você usar a palavra mulheres literalmente, também você pode entender que foi estabelecido o celibato no sacerdócio católico, proibindo o sacerdote se casar, e então eles não respeitam o amor das mulheres, porque eles vão contra aquilo que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Eles proibiram o padre de se casar. Também, quando você entende mulheres da forma literal, também se aplica ao poder papal. E também aqui diz, no finalzinho do verso 37, nem a qualquer Deus, não respeito nem a qualquer outro Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mais um verbo, se engrandecerá, prosperará, fará o que lhe aprouver. Agora o verso 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Existe um Deus que o papado honra. Não é o Criador dos céus e da terra, porque o Papa é evolucionista, o Papa não crê no criacionismo, ele não crê na semana de 7 dias, quando Deus criou tudo pela palavra que saiu da sua boca. Não, ele não é criacionista, ele é evolucionista. Mas existe um Deus que o papado, o rei do norte, honra. Verso 38, estamos lendo. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Que Deus é este? É um Deus a quem os seus pais não conheceram. É um Deus estranho. Ele honrará este Deus estranho com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Qual é o Deus que o rei do norte, o papado, honra? Olhe para a Basílica de São Pedro. Na frente da Basílica de São Pedro está o Deus que o papado honra. Ali está o obelisco. O obelisco simbolizando o Deus Sol. O papado segue uma religião que é continuação. A religião do Império Romano era o mitraísmo, adoração ao Sol. Quando o Império Romano caiu, assumiu então Roma papal, o Império de Roma papal. E Roma papal continua adorando o mesmo Deus que lá no mitraísmo eles adoravam, o Deus Sol. Satanás é adorado como sendo o Deus Sol em Babilônia, o Deus Sol no Egito. Queridos, este é o Deus adorado pelo papado, o Deus Sol, representado pelo obelisco. Agora percebam que este obelisco que existe na frente da Basílica de São Pedro, também existe na frente do Capitólio.
Na frente, lá do Capitólio do Vaticano, e também na frente do Capitólio americano, em Washington, D.C., existe um obelisco também, monumento a Washington. Queridos, o obelisco, tanto do Vaticano como também aqui de Washington, representa o Deus Sol. O Deus Sol. E este é um Deus adorado na maçonaria. O Deus adorado na maçonaria é o Deus Sol, representado pelo obelisco. Estamos lendo o verso 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus, o Deus das fortalezas, o Deus dos governos. Você vai encontrar o obelisco no centro de São Paulo, você vai encontrar o obelisco no centro de Buenos Aires, você vai encontrar 13 obeliscos na cidade de Roma, você vai encontrar obelisco em quase que todas as grandes capitais do mundo, porque é o Deus das fortalezas. Este é o Deus dos governos na terra. Os governos na terra estão submissos a este Deus, que é Satanás, representado pelo obelisco, o Deus Sol. Por isso diz aqui, é o Deus das fortalezas. É um Deus que os seus pais não conheceram. Ele honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E agora o verso 39. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Castelo Forte é a marcha de vitória, de sucesso, composta por Martinho Lutero, é a marcha protestante. Castelo Forte nos lembra, nos faz voltar em pensamento para o ano de 1517, 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na frente da porta de Wittenberg. Queridos, Castelo Forte foi a marcha dos protestantes, representa o protestantismo. Mas, queridos, o Vaticano se uniu ao protestantismo. Hoje o luteranismo está unido com o Vaticano. Hoje a igreja anglicana se uniu ao Vaticano. Hoje todos os pastores, os grandes pastores evangélicos aqui dos Estados Unidos, eles vão ao Vaticano, já se uniram. Por isso diz aqui, o verso 39, haver-se-á com os castelos fortes. Como é que o Vaticano se uniu com o protestantismo? Com a ajuda, com o auxílio do Deus estranho. Interessante, não é? Você já não leu e já não viu na internet, no YouTube, que os principais pastores evangélicos do mundo, não só no Brasil, como também aqui nos Estados Unidos, eles são maçons? Maçonaria. Maçonaria. A maçonaria aproximou os Estados Unidos, um país protestante, do Vaticano. Existia um abismo entre os Estados Unidos e o Vaticano, existia um abismo. Desde que o Vaticano assassinou o presidente Abraham Lincoln. E foi descoberto que a morte de Abraham Lincoln foi encomendada pelo Vaticano. Queridos, por isso, Mary Surratt, uma católica, cujo filho fez parte da morte de Abraham Lincoln. Queridos, ela foi julgada e foi enforcada aqui nos Estados Unidos, porque descobriram o complô católico para tirar a vida de Abraham Lincoln. Queridos, esse abismo que foi criado entre os Estados Unidos e o Vaticano, desde o ano 1867, quando eles descobriram o complô e que o Vaticano estava por trás da morte de Abraham Lincoln, esse abismo, ele foi só aumentando com os anos. Mas em 1984, no tempo do presidente Ronald Reagan, esse abismo foi sendo eliminado pouco a pouco. Por quê? No tempo de Reagan, os Estados Unidos enviaram um embaixador para a Sé Romana. Voltaram as relações diplomáticas entre o Vaticano e os Estados Unidos em 1984. Por quê? Porque a maçonaria, o Deus da maçonaria, representado pelo obelisco, é o Deus de chifre, é Satanás, também passou a ser adorado e aceito dentro do Vaticano,
Porque a maçonaria também se infiltrou no Vaticano. Lembrem-se vocês que João 23 se tornou maçom. O Papa João 23. Paulo VI, que veio depois dele, também maçom. João Paulo I, que veio depois de Paulo VI, não era maçom. Por isso mataram ele. Porque ele queria destruir a maçonaria que estava a loja P2 dentro do Vaticano. Mataram João Paulo I. Queridos, a maçonaria, cujo Deus é Satanás, é o Abaddon, de Apocalipse capítulo 9, verso 11, ela aproximou os Estados Unidos do Vaticano. Por isso diz aqui, capítulo 11, verso 39, haver-se-á com os castelos fortes, que é o protestantismo, como? Através do auxílio do Deus estranho, o Deus de chifre, representado pelo obelisco. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra. O que acontece com aquela pessoa que se torna maçom? O que acontece? O que eles oferecem? Riqueza, poder, fama. E é isso que eles fazem. Vejam aqui, ó. Aos que o reconhecerem, multiplicará o quê? A honra, e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. O papado honra aqueles que se submetem a ele. Satanás honra aqueles que se dobram diante do Deus da maçonaria, oferecendo terras, propriedades, prata, ouro, poder. Queridos, Jesus Cristo não está oferecendo isso para você, mas Jesus Cristo oferece paz, perdão, vida eterna. Isto Satanás não tem para oferecer. E nem o Vaticano tem para oferecer, nem a maçonaria tem para oferecer. Mas Jesus dá perdão, paz, salvação, vida eterna. E agora diz o verso 40. Veja aí comigo o verso 40. E no fim do tempo, agora no tempo em que nós estamos vivendo, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, com o rei do norte. O rei do sul é o islamismo e é também o ateísmo. O rei do sul se levanta contra o rei do norte, o poder papal. Quem prevalecerá? Quem prevalecerá? Agora, com o crescimento poderoso da China, muitas pessoas estão pensando que o rei do sul é a China. Não, queridos, o rei do sul não é a China. O rei do sul é um símbolo do Egito. E a religião que prevalece no Egito é o islamismo e é o ateísmo. Porque foi o faraó egípcio que disse: quem é o Deus para pedir que eu deixe ir Israel? Quem é esse Deus? Ele demonstrou o mais arrogante ateísmo do mundo. Por isso, o rei do sul representa o islamismo e também o ateísmo. E agora, no tempo do fim, o rei do sul se levanta contra o rei do norte, mas o rei do norte, o poder papal, vai vencer. É o que está dizendo no verso 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros. A vitória é do rei do norte. E entrará nas terras e as inundará e passará. Vitória total, sem dúvida, é o rei do norte que vai vencer. E agora o verso 41. E entrará também na terra gloriosa. Se você entender terra gloriosa como Jerusalém, tudo bem. Por quê? A profecia está mostrando que o rei do norte, o poder papal, vai dominar Israel. Israel, Estado de Israel, criado em 1948, queridos, ele será jurisdição romana. Jerusalém não ficará com palestinos e nem com israelitas. Jerusalém será jurisdição romana. Isso nós vamos ver no verso 45. O papado vai armar as tendas do seu palácio na terra lá na Palestina, na Terra Santa, em Jerusalém. Aqui diz que entrará também na Terra Gloriosa. Vai dominar a Terra Santa, vai dominar Jerusalém. Agora, se você entender Terra Gloriosa, como muitos estudiosos da Bíblia entendem Terra Gloriosa como sendo o povo de Deus, a igreja remanescente. Aí, queridos, se nós entendermos desta forma, aí dá vontade de chorar. Aí dá vontade de clamar e dizer: Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Será que o rei do norte, o poder papal, também vai se infiltrar no meio
do povo de Deus? Será que o rei do norte, o papado, vai se infiltrar e vai lançar raízes também no meio do povo que professa guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus? Será que alguns dos nossos queridos líderes essas estrelas que brilham hoje, será que alguns deles vão se apagar e vão passar para as fileiras do inimigo, do romanismo? Será que isso vai acontecer? Deixo para você responder. Aqui diz no verso 41 estamos lendo. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes. Alguns daqueles que nós consideramos condenados, alguns deles vão escapar do poder papal e vão ser convertidos. Edom. Quem são os edomitas? Os descendentes de Esaú. Muitos destes vão escapar do poder papal e vão ser salvos. Quem mais? Os moabitas, Moabe, os descendentes de Ló, não é? Os moabitas e os amonitas são descendentes de Ló. Muitos destes que foram inimigos do povo de Israel, eles vão escapar das mãos, das garras do poder papal e vão se converter. Deus vai converter o quê? As primícias dos edomitas, as primícias dos moabitas, as primícias dos amonitas vão ser salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E o verso 42, e estenderá a sua mão às terras. O poder papal vai lançar as mãos às terras. Ele divide o mundo e distribui as terras para quem ele quer. E a terra do Egito não escapará. O Egito não escapará do poder papal. E o verso 43, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. Toda a riqueza que pertence ao islamismo estará à disposição do poder papal. E aqui diz, e os líbios também, e os etíopes o seguirão. Domínio total do rei do norte. E agora o verso 44. O verso 44 marca o ponto de virada. O verso 44 marca o momento da virada. Por quê? O poder papal só vem com sucesso, prosperando, fazendo a sua vontade, se engrandecendo sobre tudo e sobre todos. Mas, de repente, existe algo aqui na profecia que faz o poder papal tremer na base. Assim como a reforma protestante de 1517 abalou o poder papal, assim também existe agora no tempo do fim um exército chamado de 144 mil, que com a pregação poderosa das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, eles vão abalar o poderio papal, porque só a proclamação poderosa, majestosa, ungida pelo Espírito Santo das 3 mensagens angélicas poderão abalar o papado. Aqui diz o verso 44, mas os rumores do Oriente são os sons da pregação das 3 mensagens angélicas. Os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá, quando o papado perceber que o seu tempo está se esgotando e que ele vai ser derrotado, ele vai ficar mais irado. Por isso diz aqui, e sairá com grande poder, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. Alguns mártires cairão. E o verso 45, e armará as tendas do seu palácio, agora no tempo do fim. Por isso eu estou dizendo que a profecia nos aponta, nos mostra que Jerusalém se tornará possessão e jurisdição de Roma. Porque aqui diz que o rei do norte armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso. O Monte Santo e Glorioso era onde estava o templo. Hoje está lá a mesquita. Queridos, aqui diz que ele vai armar as suas tendas, ele vai dominar esta área do mundo. Queridos, o anticristo quer armar as tendas do seu palácio e colocar o seu trono em Jerusalém. Esse é o sonho jesuíta para o papado. Mas, queridos, nesse tempo em que ele estiver dominando Jerusalém, o que vai acontecer durante este tempo? Finalzinho do verso 45, mas virá ao seu fim. Aleluia! Aleluia, porque a profecia não mostra somente o sucesso e a prosperidade e o engrandecimento do papado. A profecia mostra o fim do papado.
Aleluia! O fim do papado ocorrerá antes da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Neste tempo o papado estará destruído. E aqui diz, virá o seu fim. Aleluia! E não haverá quem o socorra. Quando você lê Apocalipse 13, verso 3, falando da ferida mortal que aconteceu no papado em 1798, lá em Apocalipse 13, verso 3, diz que essa ferida mortal seria curada. E está sendo curada desde 1929. Mas, queridos, aqui no capítulo 11 de Daniel, verso 45, diz, virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Aleluia! Não haverá cura para esta ferida mortal final. Após a última supremacia papal do tempo do fim, que será de 3 anos e meio. Na Idade Média, 3 anos e meio proféticos. E agora, no tempo do fim, 3 anos e meio literais. Esse é o período da supremacia papal do tempo do fim. 3 anos e meio literais, 42 meses. E assim, meus queridos, haverá o fim do poderio papal. E não haverá quem o socorra. Em nome de Jesus Cristo, você e eu seremos ajudados, seremos auxiliados e protegidos e libertados pelo Miguel, o grande príncipe, que aparece aqui no verso seguinte. O verso seguinte não fala do sucesso papal, mas fala do sucesso do povo de Deus, porque o povo de Deus será amparado e protegido por Miguel, o grande príncipe, nosso querido Jesus Cristo. Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo, no tempo em que o papado for destruído, no tempo em que vier o seu fim, não haverá quem o socorra. Nesse tempo, Miguel vai se levantar para libertar o seu povo. Aleluia! E haverá um tempo de angústia como nunca houve. Diz aqui o capítulo 12, verso 1. Mas ele se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. O teu nome, meu querido irmão, está no livro da vida? O meu nome está no livro da vida porque eu abracei Jesus como meu Salvador. É fácil ter o nome no livro da vida. Abrace a Jesus como seu Salvador. Confesse a Ele os seus pecados. E Jesus Cristo, que morreu por você, Ele também vai perdoar os seus pecados. Ele vai confirmar o seu nome no livro da vida. E Ele vai voltar para buscar aqueles que foram comprados com o seu sangue. Jesus voltará para buscar aqueles que foram comprados pelo sangue dele. Ele virá. Nós ainda não sabemos o dia e a hora, mas nós conhecemos o tempo da volta de Jesus. E o tempo chegou. O tempo é agora. O tempo da segunda vinda de Jesus. A geração é esta geração. Aleluia! Glória a Deus! Agarre-se a Jesus Cristo, porque quem tem Jesus Cristo tem tudo. Tem salvação, tem vida eterna, tem libertação. Que Jesus Cristo derrame o Espírito Santo sobre você. Esta é a minha oração. Deixe-me orar com você agora. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor nos dá esta profecia que nos mostra todo o sucesso e prosperidade do papado, o rei do norte, mas esta profecia mostra também o fim, o ponto final. Quando Deus dirá, basta, não mais, porque virá o seu fim e não haverá quem o socorra. E então a profecia nos mostra Jesus Cristo, nosso grande príncipe, Miguel, aquele que luta por nós e aquele que nos liberta. Que em nome de Jesus Cristo, todos recebam o Espírito Santo. Que em nome de Jesus Cristo, o nome de todos aqueles que estão abraçando a Jesus como Salvador, seja registrado no livro da vida. E que Jesus volte logo. Pois é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a próxima live será quarta-feira. Você agora pode entrar na descrição. Na descrição você vai encontrar ali o link para baixar os livros, os 6 livros digitais. Você adquire estes livros e você vai receber então os 3 bônus. 21 capítulos, vídeos dos eventos finais, 14 do Apocalipse e 12 de Daniel. Que Deus te abençoe no estudo da profecia. Deus te recompense. Fique com a paz de Jesus.